Hold me close. Olá, esse é o PodPutz, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o sexto episódio da quinta temporada do PodPutz e o 106º episódio geral. Está aqui comigo meu amigo Bruno. Salve, Bruno, tudo bem com você? Salve, Heitor. Tudo bem, sim. E aí, vamos para mais um? Vamos começar? Bora! Muito bem, Bruno. Ô, Heitor, Amigos, oi, 76º? isso? Ô, tamo bem na foto, hein? Pois é, quando tiver o 404, aí você não vai conseguir subir, né? Porque não vai ser encontrado. Brincadeiras à parte, abram o Windows, mas fechem as portas, que o Node está no ar. Bruno, eu andei citando alguns filmes nos episódios anteriores. Hoje eu queria falar sobre um tema que segue nessa linha. Vamos falar sobre ataques que parecem coisa de cinema. Fala a verdade, Bruno. Às vezes a gente vê coisa que é difícil de acreditar, mas que acontece. É ou não é? Então, cinema e a nossa área, elas são duas coisas que se conversam, mas ao mesmo tempo não se conversam. Geralmente, sempre tem um cara fodástico ali na tecnologia e que invade o site do Pentágono em 10 segundos. É. Eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário, né? Enfim, Bruno, imagina a seguinte cena. A gente não vai invadir o Pentágono em 10 segundos, mas você desliga o seu computador. Tela preta, silêncio, segurança, certo? A gente sempre Errado? disse isso. A melhor segurança contra os hackers é o computador desligado. Não, mas agora veja bem, parece coisa de Hollywood, mas pode ser que exista alguém do outro lado da cidade que consegue ligar a sua moto remotamente, a sua máquina, falei errado, consegue ligar a sua máquina remotamente, sem você saber, sem você autorizar. É o É um Wake ponto Online, de né? entrada em sua rede. A gente vai chegar lá, você tá dando spoiler. Olha que perigo. Deve ter gente pensando, quem não entendeu o que o Bruno falou, ah, forçou demais. Como é que vai remotamente atacar uma máquina que estava desligada? E essa é uma excelente pergunta, e a resposta é isso que o Bruno falou: Wake on LAN. Ele é uma funcionalidade legítima, ela Uhum. permite ligar as máquinas remotamente via pacote de rede. Então, se o cabo de rede estiver lá ligado, você já consegue fazer. E o nome do pacote de rede ele é bem sugestivo, chama Magic Packet. Parece mágica. E olha que interessante, Bruno. Nos ambientes corporativos mal configurados, com exposição de rede, VPN comprometida, acesso interno já obtido, é possível atacar um computador desligado. Nesse cenário específico, desligar não significa que está inacessível. Quem está ouvindo aí do conforto do lar, provavelmente não precisa se preocupar com isso, afinal, é um cenário bem específico. Porém, é um ataque tecnicamente viável e parece muito coisa de filme. Bruno, você já conhecia essa funcionalidade, mas você já tinha pensado no Wake on LAN para o mal? Então, deixa eu abrir uma questão aqui. Não é spoiler. Eu só não tinha conseguido ainda alinhar com o Heitor o roteirinho de hoje, então hoje eu vou no meio que às cegas. Mas, assim, quando tu falou, eu lembrei da questão do Wake On lá. Quando teve a pandemia, a empresa que eu tava, ela era totalmente on-premise. E não estavam preparados para a pandemia. Então, o que que eles fizeram? Eles deixaram os equipamentos ligados na unidade e as pessoas foram para casa, as pessoas conectavam a VPN e após a conectar a VPN, elas usavam RDP para acessar a máquina que estava no trabalho.
Então, a função Wake on LAN, meu Deus, nunca foi tão requisitada, porque senão eu ia ter que ir lá apertar o botão do liga toda vez. É, E, cara, ela é bem assim, se a máquina tiver com o cabo de rede, ela starta, independente do que foi deixado antes. Então, voltamos àquele velho ditado que sempre diz. Computador seguro é aquele dentro de uma caixa de concreto a 10 metros abaixo d'água. exatamente. Aí não tem perigo. Ou será que tem? Não tem não, né? Mas, Bruno, eu vou aprofundar um pouco, já que você trouxe aí esse caso real, né? Nas possibilidades aí do que pode ser feito, né? É possível ligar a máquina fora do horário de expediente, você pode executar a movimentação lateral, porque afinal é uma máquina da rede, você consegue criar persistência, você consegue limpar os logs, aí depois você desliga de novo. Isso não vai levantar suspeita. Parece muito assim, uma cena que você veria numa série de streaming, um streaming qualquer aí, aquelas que o IP do atacante é 500.1080.257.666. Ah, não, 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 peraí. Aí agora eu deixo a referência. Se tu tá ouvindo nosso podcast e tu não entendeu o que tem de estranho nesse IP, para aqui que acabou a história. Mas é sempre assim, né? Os IPs bem cabulosos É, quando parecem em série. E aí, Bruno, para evitar os problemas, é importante confirmar que o recurso está desabilitado, caso não seja usado. Igual você falou no seu caso, era usado, né? Então você precisa monitorar as máquinas caso elas sejam ligadas fora do horário previsto. E tem muita empresa que não faz isso, né? Não faz o básico. É ou não é, Bruno? verdade. Tem que ter o básico ali, tem que ter essa visualização. Tipo assim, tu ativa o recurso. Ah, legal, as máquinas estão sempre funcionando. Ah, maravilha. E ninguém olha? É complicado. Bruno, um outro ataque inusitado. Imagina, sua máquina pega um vírus, você formata, quando você reinstala tudo, o vírus ainda está lá. Aí você pega uma ferramenta de wipe de disco, usa aquele padrão de formatação aprovado pelo Departamento de Defesa americano, aquele que formata o disco 7 vezes, escreve tudo zero, escreve tudo um, escreve tudo aleatório, formata de novo. Você instala do zero, quando você vai ver, o vírus está lá. Aí você troca o HD por um zerado, novinho em folha, e o vírus está lá. Que bruxaria é essa? Um malware que sobrevive à formatação. É coisa de cinema, hein, Bruno? Bah, Heitor, eu tava esperando tu terminar de falar. É, eu já te passei por isso. E tu não vai acreditar. Assim, ó, foi aquele momento de idiotice, aquele momento que assim, ó, o cérebro desliga. Mas eu já passei por isso. Eu peguei um vírus, eu formatei a máquina e eu, quando startei, o vírus estava lá. Agora, sabe como? Como é? Você deixou um pendrive? O vírus estava na porcaria do pendrive. Quando eu terminava Eu de formatar, o acredito. pendrive devolvia o vírus pra máquina. Muito bom, excelente. Mas no caso aqui, esse caso específico que eu estou trazendo, ele traz um conceito de malware em firmware, em BIOS, o FMI, o EFI, falei errado. A gente tem exemplo real disso, não é o caso do Bruno aí, que era só o pendrive. Teve vírus como o Lojax, o Moonbounce, o Cosmic Strange. E por que que funciona? Se você coloca o vírus no firmware, o firmware ele é executado antes do sistema Uhum. operacional. Ou seja, ele reinfecta o sistema a cada boot. E isso gera uma persistência extrema, ele fica invisível para antivírus tradicionais e ele sobrevive à formatação e até mesmo à troca de HD. É tipo você trocar as fechaduras da casa, mas o bandido estava escondido ali dentro da parede. É um perigo, hein, Bruno? Fora essa do pendrive também, né? Cara, é um perigo, mas vamos lá. É, quando tu tem um vírus de firmware, de BIOS, ele fica na ROM da máquina? Se você fizer um update de BIOS com o vírus, ele vai carregar toda vez que você ligar a máquina.
Hoje em dia já tem proteções para isso, não é tão simples, mas no passado foi um problema bem mais grave. Não, Se você pegar uma máquina antiga aí, dá para fazer. assim, eu fico mais admirado é com a genialidade do cara que se pegou disso. Pois é, né? Pensou além. Pô, muito além. E aí você troca o HD e o vírus está lá. Tira o pendrive, o vírus está lá. E aí, como é que faz? Queima a máquina, chama o padre para benzer? Pra dar extremunção, tu quer dizer? Pois é. Mas, assim, a gente está falando aqui de ataques que eles geralmente são direcionados, tipo o ataque feito por grupo APT, eles são mais usados em espionagem. De Uhum. novo, né? Parece coisa de filme. Ele é possível na vida real, mas quem está ouvindo a gente dificilmente vai se preocupar com isso. Bruno, você já pensou se tem alguém mais preocupado ouvindo a gente? Nessa hora a pessoa já está pensando em chamar o padre mesmo, jogar a máquina fora, né? Exatamente, ia ser assustador pensar numa coisa assim. Pois é. Bruno, eu vou falar de um outro ataque agora. Tecnicamente, ele não é tão complexo. Imagina o Wi-Fi do avião que não é da companhia aérea. Imagina, Bruno, você está lá a 10 mil metros de altitude, lá em cima, e ainda assim você está vulnerável. Esse parece coisa de filme também, né? Aquele filme que viaja nas ideias, sabe? Então, realmente, esse parece ser coisa de filme, até porque a primeira coisa que eles falam quando tu entra no avião é que fique com a porca desligada, né? É, tem mudado um pouco, né? Já é possível você usar o Wi-Fi ali, você só tem que desligar para não comprometer na comunicação inicial, depois libera de novo, alguma coisa assim. No passado já foi mais restrito, agora está um pouco mais permissivo. Aí você imagina, tem alguém ali que entra com um dispositivo pequeno, tipo um Raspberry Pi, com bateria. Aí você entra com ele escondido na mochila, na bagagem de mão, depois coloca no assento, coloca muqueado ali em algum lugar improvisado lá na hora. Eu falei você, mas não é você, tá, Bruno? Esse você é um agente malicioso que está fazendo coisa errada, só para deixar Isso. claro. Aí vem a parte criativa. Esse agente do mal, ele cria um Wi-Fi com um nome sugestivo, tipo Airline Free Wi-Fi, ou Onboard Wi-Fi, ou internet grátis da companhia X. Qualquer coisa desse tipo. Aí tem um monte de gente no voo, um passageiro conecta achando que é legítimo e pode cair em um portal falso. Aí, meu amigo, já era. O atacante vai capturar as credenciais, ele faz a interceptação do tráfego, ele consegue acompanhar o que você fizer ali no tal do Wi-Fi grátis. Apesar de não ter custo, ele vai sair bem caro, né, Bruno? Vai, mas tô pensando aqui numa ideia. Quando tu fala numa coisa assim, de um ataque de middleware, por exemplo, o cara sentou num banco no aeroporto e faz isso aí que tu falou. Ele tá estático. É, o mesmo eu vou botar em qualquer local assim aberto, público. Mas quando a gente tá falando de um avião, isso funcionaria porque o cara vai ficar trocando de torre o tempo todo. Olha, Bruno, eu nunca testei na prática, mas se você quiser testar, você fica à vontade. Você vai ter que ir numa companhia falar que você quer fazer um pen teste, pegar a autorização deles, porque a gente faz aqui as coisas dentro da legalidade, né? Não vamos dar ideias erradas para os nossos queridos ouvintes. Sendo autorizado ali o pen teste, você pode tentar fazer. É, Que eu tal? acho que amanhã eu vou já procurar algumas. Ah, não, primeiro eu vou ter que comprar o Rabster Pi. É, vai ter que comprar e tem a taxinha lá de que dobra o preço. Fique É, preparado para né? isso. Bruno, para fechar, queria falar de um outro ataque que até parece coisa de filme, mas ele é o mais fácil de executar no mundo real, desses que a gente está falando, que é o golpe do QR Code, também conhecido como phishing. É um tipo de phishing, só que por QR Code.
Aí ele varia de acordo com a criatividade do atacante. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina um QR Code colado na porta do cinema com a frase: ganhe ingressos grátis, cadastre-se. A pessoa passa lá, escaneia o QR Code achando que vai ganhar algo, cadastra o usuário e a senha, que o atacante vai capturar. Agora você imagina que essa pessoa, ela usa a mesma senha para tudo e não tem segundo fator de autenticação. Pronto, olha que simples, está feito o estrago, é simples, direto e funcional. Você acha que tem gente que cairia nesse golpe, Bruno? É, que tem gente que cairia sim. Eu acho que a pergunta aí é quantos? Tá na casa dos centenas ou dos milhares? É, muita gente Não, cairia, e muita ainda gente vou usa a te dizer mesma mais. senha. Tu faz isso no Brasil, tu faz isso aqui, porque não é uma coisa difícil, é bem simples até de fazer esse golpe aí. Só que tu testa a senha da pessoa conectada por um subterfúgio. Aí o cara acha que é algum russo que tá testando lá, e não, tu só tá usando os nodes ali pra ter o caminho diferente. Pois é, Bruno, e eu já vi gente falando: ah, não, segundo fator de autenticação é muito chato, dá muito trabalho. Sabe o que que é mais chato? Você perder sua conta porque você não tinha. É muito mais chato, é ou não é? É verdade. Enfim, Bruno, existem diversos outros ataques, mas para hoje, esses eram o que eu tinha para trazer. E agora eu convido você a trazer o seu assunto aí para complementar o nosso Node de hoje. Então, o meu assunto hoje é dinheiro. É Boa! boa, né? É, mas não é pra gente não. Bom, até porque aqui a gente não ganha. Se alguém escuta o É. nosso podcast e acha que a gente tá faturando um monte, não. A gente não conta com patrocínio. Eu nunca botei monetização nos vídeos, então quem tá nos olhando pelo YouTube vai ver que não tem anúncio, porque a gente não bota. Bom, mas não é isso o assunto. O assunto é Tem um literalmente lenço? Tá chorando aí? quase isso. O assunto é literalmente quem gerenciou o dinheiro? Os bancos. Vamos lá, hoje todo mundo deve já ter ouvido falar do recurso que é o Open Bank. Que, assim, tá na moda aí falar, né? Quem não tem uma conta num banco que não te ofereceu, conecte na conta do outro ali pra gente conversar. Tu já recebeu esse anúncio, Heitor? Pois é, muitas vezes, viu, Bruno? E tem banco que você nem escuta falar e que entra em contato com você, né? Você nem sabia que existia. Então, cara, tem. E aí eu fiquei curioso pra pensar assim, tá, a gente tá usando o Open Bank, aí tem suas vantagens, tem suas desvantagens, mas e como funciona? Aí eu comecei a dar uma procurada, eu descobri que assim, ó, o Open Bank, ele é uma arquitetura baseada numa integração, vamos dizer assim, bem padronizadas entre as instituições, meu Deus, tô assassinando o português, instituições financeiras. Falou em dinheiro, você ficou até nervoso, né? Fiquei, não, parece que eu nunca gravei um podcast nessa vida. Até gaguejando aqui, ó, eu sou convidado hoje, tô nervoso. Então, pensa assim, ó. Em vez de cada banco operar como vamos dizer, um silo fechado ali, uma coisa bem. Um reino só dele, que ninguém chega perto, eles passam a expor esses serviços e esses dados por meio de APIs. Para quem não sabe, API é Application Programming Interfaces. Ah, essa vez eu saí Falou no. bonito, hein? Não, eu ensaiei antes. Então, como é que funciona? São portas que são controlados os acessos. E essas APIs elas seguem padrões bem definidos. Não é assim, fiz uma API e vou lançar para o banco e deu. Não. Isso aí tem toda uma avaliação, tem toda o aval do Banco Central para que tenha esse sistema que eles chamam de Open Finance. E isso que garante que assim tem uma certa, vamos dizer assim, ó, interresponsabilidade entre as instituições financeiras. Bom, Entendi. tu E entende, é né, Heitor? seguro isso aí, Bruno? Então, a gente já entende que assim, ninguém é responsável sozinho. Então,
em tese, começa a ser seguro. Mas vamos pensar um pouco mais a fundo. Pensa assim, na prática. Vamos dizer que assim, ó, o cliente inicia a solicitação da instituição A, que, por exemplo, é uma fintech. O que é fintech? Esses bancos digitais. E isso vai autorizar o acesso dos dados para a instituição B. O que é a instituição B? Vamos botar um banco tradicional. O que é tradicional? Aqueles bancos que estão lá há 300 anos. Essa autorização. Aquele do comercial que faz assim, né? Pra quem não tem referência, o Heitor tá falando do Bamerindos. Ah, é, isso mesmo. Não, é do Banespa. Pô, aí tu foi mais longe que eu. Então, essa autorização ela não é genérica. Ela não é assim, ó. Eu autorizei o banco A conversar com o banco B, ok, já foi. Não. A gente não enxerga, tá? Mas ela é o que a gente chama de granular. Ela vem com um escopo bem definido. O que que tu pode e o que que tu não pode olhar dentro do banco do lado. Até porque os bancos têm seu sigilo de informação, porque eles querem ser melhor que o coleguinha. Então eles liberam a informação do cliente detalhada, assim, ó, apenas aquilo que foi autorizado. E não sei se vocês já fizeram no Open Bank, mas quando tu seleciona lá o que tu quer transmitir, tu tem o tempo, tu escolhe o tempo que tu quer. Se é por 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. E a partir desse momento que tu realizou a escolha do que tu quer e o tempo que tu quer, a API entra em ação. Ela faz uma chamada autenticada pela API do Instituto do Banco B, que valida essa autorização e retorna com os dados solicitados dentro de uma estrutura. Geralmente isso é usado a linguagem JSON. É legal, né, Bruno? Parece que dá uma agilizada boa aí nas comunicações, né? Assim, quem usa o Open Bank, quem já usou, tu vê que assim, tem a questão da equiparação. Tipo assim, eu tenho um cartão de crédito de 50 mil no banco A e tenho um cartão de crédito de R$ 500 no banco B. O banco B vê que o banco A confia em mim e me dá muito dinheiro, o banco B vai tentar puxar o dele pra cima, porque ele vê que eu sou um cara que tô ativo ali. Então, pra isso o Open Bank é legal. Mas também tem o outro lado. Se eu tô devendo 50 mil pro banco A e eu abro o Open Bank e o banco B vê que eu tô devendo 50 mil, ele vai me restringir. Ah, isso o Serasa também já faz, né? É, Bom, vamos voltar ao assunto aqui. Então, pense assim, ó. O que eu expliquei agora da questão das API. Vamos tentar agora falar um pouco mais no Techniquez. Essas APIs são do modelo RESTful. O que significa isso? Elas operam sobre um protocolo HTTPS, que todo mundo sabe que é certificado, seguindo os padrões de mercado. O ponto crítico nesse caso não é só a comunicação, mas sim a segurança dessa comunicação. Afinal de contas, são dados financeiros. legal, Bruno. Você chegou num ponto que eu gosto agora. Começou a falar de segurança. Explica melhor essa parte aí pra gente. Bom, então, vamos tentar explicar um pouquinho. A segurança do Open Bank, ela é considerada multicamadas. Vamos entrar nessas camadas então. Pensa assim, tem a primeira camada, que tem o padrão de autorização, normalmente baseado no OAuth 2.0, combinado com o OpenID Connect. Para quem não conhece, essas duas são. Fugiu o nome agora? Pô, acabei de falar. São APIs de certificação, de identificação de dados, de identidades, na verdade. Isso significa que o acesso aos dados nunca é feito apenas por um usuário e senha. Ele é diretamente compartilhado. Em vez disso, pensa assim: eles utilizam tokens temporários,
Eles utilizam um escopo limitado de tempo com uma expiação bem definida. Ou seja, a máquina A tentou conversar com a máquina B, não deu isso em uma fração de milissegundos, ela já derruba. Ela não espera a segunda chance. Então isso reduz drasticamente o risco de uma exposição de credenciais. Boa. Se tu para pensar, Heitor, no momento que assim, ó, eu tenho uma API que faz essa conversação entre A e B, ela tem um tempo bem curto de conversação, e ela tem essa segurança do token ter que ser validado dos dois lados, é, ela minimiza em quase zero o risco de um MDM ali. É. Então, aí nós vamos para a segunda camada. Pensa que assim, existe essa autenticação forte entre clientes, que no caso se a sigla SCA, do inglês que vem de Stronger Customer Authentication. E como é que funciona essa autenticação forte? Ela, entre alguns fatores, por exemplo, biometria, tokens de dispositivos, o OTP, que é On-Time Password, e a autenticação de dois fatores. Quais desses tu já usou, Heitor? Olha, eu gosto desse one-time password. Eu achei uma ideia muito boa, viu? A autenticação de dois fatores tem que ter sempre, né? E os outros a gente não. Tipo, biometria, assim, é mais pro celular, né? Então, biometria eu acho legal, é para celular, mas, por exemplo, o banco tem a tua biometria. Ele pode daqui a pouco validar com o outro banco se o outro banco tem a tua biometria se está igual. Sim. Token de dispositivo já foi muito usado. Hoje eu acho que é muito pouco, né? Uhum. Mas é muito bom. Sim. Cara, fugindo um pouco do assunto. Esses tokens de dispositivo, eu queria ter a imaginação do cara que pensou no algoritmo por trás desse token. Porque ele É, pensou num parece. algoritmo offline, porque o token não é online. Sim. E Parece coisa de cinema, né, Bruno? porque tu tem que pensar assim, ó. Tu tem um token. Pense comigo. Tu tem um pendrive com uma sequência de números. Aquele pendrive é offline, tu pode levar pra onde tu quiser. Ele não tem rede. Mas aí quando tu entra no teu site do banco, ele pedia aqueles números. E aí ele tinha o sincronismo daquela pecinha que tava gerando números aleatórios de 20 em 20 segundos com o sincronismo do banco. Se eu falar que eu nunca tive esse aí, você acredita? Eu tive uma vez e olha, eu queria ver o algoritmo dele. O que eu tive foi um cartão que tinha umas letras que era coisa do demônio. Nossa, era chato pra caramba. Ah, isso Ainda bem que não também. tem mais isso. Bom, voltando ao assunto, nós falamos aqui dos meios de segurança. Agora você pensa assim, ó. Antes de qualquer compartilhamento, a instituição financeira, nesse caso que a gente está falando, ela precisa ter certeza que realmente o cliente está autorizando aquela operação. E como que ele faz isso? É. Ele usa a terceira camada. Mas aí, pensem bem, a primeira camada é a comunicação entre os dois e ela já é reduzida. A segunda camada é a segurança entre os dois. E aí nós vamos para a terceira camada, que é a criptografia entre os dois. Essa criptografia ela é fechada de ponta a ponta, como a gente já imagina, né? O tráfego entre essas instituições ocorre por TLS, garantindo assim uma confidencialidade e a integridade dos dados em trânsito. Dos princípios aqui, a terceira camada mata dois dos três da segurança. Sim. Então, além disso, tem muitas implementações utilizando assinaturas digitais nas mensagens, para garantir que os dados não sejam alterados no caminho. Então, pensa assim: tem três camadas diferentes de segurança só para garantir que a comunicação entre a instituição A e a instituição B seja acreditada como segura. O que tu acha, Heitor?
É muito bom e é incrível como isso é rápido, né? Porque não tem um tempo de espera significativo ali, é tudo muito rápido, né? Muito mesmo. Pense assim, a gente nem olha isso, a gente só clica nos botãozinhos, vai lá, marca, o banco já começa, comunica com outro banco, já te diz que tá ok, acabou pra ti. Isso é segundos. Sim, Agora tu pensa tudo isso ocorrendo. Aí tu dá um nó no cérebro. é muita coisa, né? Bom, outro ponto importante. Tudo isso que a gente falou tem o controle de consentimento. O que significa isso? O cliente pode revogar o acesso a qualquer momento. As instituições bancárias, elas são obrigadas a manter as trilhas de auditoria completa, ou seja, logs detalhados de quem acessou o que, quando e por qual motivo. E isso assim, está diretamente alinhado com a LGPD. Essa eu sei explicar, essa é a Lei Geral de Proteção de Dados, viu? Essa o meu inglês não Muito falhou. bom. Então, reforçando assim o princípio de transparência e controle de privacidade do titular. Boa. E por fim, vamos pegar essa ideia aí. Para quem utiliza o Open Bank, para quem aceitou usar isso, mas não tinha certeza, pense que assim, o Open Bank existe um ecossistema de certificação digital entre as instituições participantes. Ou seja, antes da API aceitar as requisições de outra instituição, há validações de certificados digitais emitidos dentro da infraestrutura do Open Finance, o que garante que todas as instituições que estão dentro do Open Finance tenham autorização para participar daquele ambiente. Então, em resumo, pensa assim, ó, o OpenBank não é só compartilhar dados. Ele é toda uma arquitetura altamente controlada, baseada em APIs padronizadas. Vamos lá, que nem a gente falou nas camadas ali, com uma autenticação muito forte, com criptografia e com governança regulatória. E justamente a combinação disso tudo que mantém o sistema financeiro sem abrir mão da segurança. Muito bom, Bruno. Me sinto até mais seguro agora de usar essa tecnologia. E um detalhe, não é merchan. É apenas a gente falando da tecnologia. Boa, excelente. Olha, eu achei muito legal a sua explicação, trouxe aí bastante detalhe para a gente. E a gente está chegando no final do episódio de hoje. Eu gostaria que você mandasse aí as suas considerações finais, você que hoje arrasou no inglês. Então, vamos lá. O que eu tava pensando aqui? O Heitor hoje não trouxe referência de nenhum filme. Quem sabe no próximo episódio ele traz mais uma referência de um novo filme. Tava até pensando, acho que eu vou trazer algumas também. Tô trazendo mais conteúdo técnico, mas eu acho que posso trazer umas referências aí boa. E cara, essa questão do Open Finance eu tava curioso, porque assim, eu mexo nas tecnologias, eu quero saber o que tá por trás. Justo. E aí eu pensei assim, não. Quando eu olhei o Open Finance e vi o que falava, eu pensei, "Não, isso aqui dá um bom podcast. Isso aqui dá um episódio legal pra gente conversar." E foi mesmo, muito bom, Bruno. Então é isso. Eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Se não, xablau! Valeu! Valeu.